como essa função que eu tenho que criar retorna não só a data formatada, mas retorna também as horas nessa formatação, eu posso chamar essa função de, por exemplo, formatDateInfo. Então, const formatDateInfo recebe uma função com o parâmetro date e dentro dessa função a gente vai entender o passo a passo para chegar no resultado que o exercício pede, que é essa formatação. Então eu vou copiar essa string e dentro da função eu vou inserir um return que retorna essa string do exercício. E se aqui abaixo eu inserir um console.log que recebe a invocação da formatDateInfo, que recebe present e salvar, a gente vê que a função retornou a string e agora a gente vai substituir essas informações estáticas da string pelas informações dinâmicas do momento atual. Então, para obter e armazenar as horas, eu vou inserir uma const hours que recebe date, que é o momento atual que esse parâmetro está recebendo, .getHours. E se aqui abaixo eu transformar essa string em uma template string, substituir o 3 por uma interpolação da hours e salvar, a gente vê a hora atual renderizada na string, então posso fazer o mesmo com os minutos. Então abaixo da hours, para obter e armazenar os minutos, eu vou inserir uma const minutes que recebe date.getMinutes e se na string eu substituir o 7 por uma interpolação da minutes e salvar, a gente vê as horas e os minutos atuais renderizados, mas no exemplo do exercício, os números que têm um dígito por padrão também precisam ser renderizados com o 0 na frente, e a gente já resolveu esse tipo de problema aqui no retorno dessa string do exercício 1. E se eu descer até o exercício 7, a gente também precisou implementar o 0 na frente das horas, dos minutos e dos segundos. Então, para implementar esse 0 de uma forma reutilizável e evitar essas repetições, a gente pode isolar essa inserção do 0 em uma função e só invocar a função onde for necessário. Observa que a única variável entre essas expressões é a unidade de tempo com a qual elas estão lidando, seja aqui no exercício 7 com as horas, minutos e segundos, ou aqui no exercício 1 com o dia e o mês. Então, para isolar essa solução em uma função, abaixo da declaração da present, eu vou inserir uma const formatTimeUnit que recebe uma função que vai retornar o valor que esse ternário retornar. Só que para essa função ser genérico o suficiente para inserir o 0 em qualquer unidade de tempo, seja horas ou dias, eu posso inserir um parâmetro unit e substituir as day pelo valor que o unit vai receber. Ou seja, agora, independente se esse parâmetro receber horas, minutos ou segundos, ou dia ou mês, essa função sempre vai retornar esse número com o 0 na frente quando for necessário. Vamos testar essa função? Nessa primeira interpolação, eu vou substituir esse ternário pela invocação da formatTimeUnit, recebendo day como argumento. Na segunda interpolação, a unidade de tempo vai ser a month e no segundo exercício eu vou envolver a hours e a minutes como argumentos da formatTimeUnit e se eu salvar, aqui na primeira linha a gente vê que o 0 antes do 6 continua sendo renderizado e que as horas dessa formatação do exercício 2 também estão sendo renderizadas normalmente. Agora, a gente precisa fazer com que esse restante da data também seja dinâmico. Mas como que a gente vai obter esse dia da semana, por exemplo, traduzido para o português? Olha só, o método getDay retorna um número representando o dia da semana e esse dia é zero-based, ou seja, 0 representa domingo, 1 representa segunda-feira, 2 representa terça e assim por diante. Então, se abaixo da minutes eu inserir uma const weekday que recebe date.getDay, se eu substituir o domingo por uma interpolação da weekday e salvar,
Como o dia dessa gravação é um sábado e como a contagem do getDay é zero-based, a gente vê 6 exibido como dia da semana, e para obter o nome do dia da semana, a gente pode criar um array com os nomes dos dias e buscar esse nome no array através da sintaxe de colchetes baseado nesse número zero-based que o getDay retorna. Ou seja, esse número vai ser o index do item que a gente quer acessar no array. Então, abaixo da weekday, para armazenar o array com os nomes dos dias da semana, eu vou inserir uma const weekdays, no plural, que recebe um array que contém no index 0 a string domingo, no index 2 a string segunda-feira, e para a gente não dormir aqui, eu vou cortar o vídeo enquanto você termina de digitar os dias também. E agora que eu tenho um array com todos os dias da semana, nessa interpolação, para obter a string com o dia da semana, eu vou substituir a weekday pela weekdays, no plural, que é o array que eu acabei de criar, colchetes weekday, que é o número zero-based que o getDay retornou. Se eu salvar, a gente vê sábado renderizado na string. Então agora, para substituir esse set pelo dia do mês de forma dinâmica, abaixo da weekday, eu vou inserir uma const monthday que recebe date.getDate, e se eu substituir o set por uma interpolação da monthday, a gente sabe que é possível que esse número tenha só um dígito se ele for menor que 10, mas nesse caso não tem problema, porque aqui no exemplo do exercício, esse número abaixo de 10 está sem o zero. Então se eu salvar, a gente vê o dia do mês renderizado e agora a gente vai cuidar do nome do mês. Como que a gente vai obter o nome do mês? Usando a mesma técnica do nome da semana. A gente vai criar um array com os nomes dos meses e usar o retorno do getMonth como index. Então, para armazenar o array com os nomes dos meses, abaixo da weekdays, eu vou inserir uma const monthNames, que recebe um array com uma string janeiro, ocupando o primeiro index, fevereiro, ocupando o segundo index. E agora que eu digitei esse array de meses na velocidade da luz, para obter o número do mês zero-based, abaixo da monthday, eu vou inserir uma const month que recebe date.getMonth e vou substituir junho aqui na data por uma interpolação da monthNames, que é o array com os meses, colchetes month. Se eu salvar, a gente vê junho renderizado na string, mas agora de forma dinâmica, e para renderizar esse ano também de forma dinâmica, aqui abaixo da month, eu vou inserir uma const year que recebe date.getFullYear, vou substituir 2020 pela interpolação da year, e se eu salvar, a gente vê 2020 renderizado na string de forma dinâmica. E uma última coisa que a gente pode analisar nesse código é aqui no exercício 2, o comprimento dessas linhas dentro da função. Para resolver o comprimento das linhas dos arrays, eu vou deixar cada item dos arrays em uma linha, vou cortar o vídeo para os arrays já formatados, só que agora a função ficou muito extensa. Para resolver isso, eu posso mover os arrays para fora da função, vou formatar as linhas em branco que eles devem ter, e se eu salvar, a gente vê aqui na segunda linha que a formatação da data continua sendo exibida normalmente, e agora a gente precisa formatar o comprimento dessa template string. Como é uma template string, a gente não pode simplesmente quebrar a linha aqui, porque template strings renderizam quebras de linhas. Se eu quebrar a linha e salvar, a gente vê a quebra de linha na string. Então, para deixar essa string menor e mais legível, ao invés de invocar formatTimeUnit nessas interpolações, eu vou fazer com que o retorno das invocações do getHours e do getMinutes sejam os argumentos da formatTimeUnit. Então, eu posso remover a invocação dela dentro dessas interpolações. Vou fazer a invocação do getDay ser o index do item a ser buscado no array weekdays, então posso simplesmente referenciar a weekday nessa interpolação. Vou fazer a invocação do getMonth ser o index do item a ser buscado no array monthNames e vou só referenciar a month
nessa interpolação. E agora a linha da template string não tem mais de 80 caracteres e ficou mais legível. Se eu salvar, a gente vê aqui na segunda linha que a formatação da data continua sendo exibida normalmente.